Vamos analisar o trailer de Mestres do Universo Revolução. E preste atenção que nesse trailer tem umas coisas bem intrigantes. Se você não sabe o que aconteceu, a primeira temporada, chamada de Mestres do Universo Salvando a Eternia, prometia ser uma continuação do antigo desenho dos anos 80. Mas, na verdade, aborreceu boa parte dos fãs que esperavam um grande retorno do He-Man. Resumindo, a primeira temporada foi mais ou menos assim. É mesmo, é? The power. Bora analisar o trailer. All, even for kings it comes. But you will have to make a choice. Will you rule as Adam or as He-Man? Because it cannot be both. I'll never be half the man or king my father. E parece que o Kevin Smith está se esforçando para não agradar os fãs. Além dele já ter matado a Feiticeira e outros personagens da série, agora ele mata o Rei Randor, que nem era tão velho assim. E colocaram esse dilema pro Adam entre ele ter que escolher ser o He-Man ou ser o Rei de Eternia. O que prova que a vida do Príncipe Adam era muito fácil. Eternia needs a king. Why would the power reveal itself to me if I was destined to give it up? I know where my talents lie. Ah, meus caros amigos, a Netflix mais uma vez armando aí a sua armadilha. Assim como na primeira temporada estão usando uma música dos anos 80 aí pra puxar a nostalgia da galera da época. Essa é a música do Joe Esposito, You're the Best Around, que numa tradução livre seria Você é o Melhor. Música essa que fez sucesso no filme Karate Kid de 1984. On the throne of Eternos. Time for a revolution. He's not Skeletor anymore. He's more powerful than ever. I'm here to ask for help. Aqui temos um upgrade de poder do esqueleto, que agora também parece ser meio máquina. Para você que não viu a temporada anterior completa, tem lá uma espécie de um culto dessas máquinas. E ao que tudo indica, o esqueleto usou alguma tecnologia desse culto para ter um upgrade de seus poderes. Attila, como feiticeira, agora parece buscar também aumentar seus poderes para combater essas novas ameaças que estão surgindo. He who masters technology masters the universe. Esse é o ressurgimento do vilão Hordak. Lá nos clássicos dos anos 80, ele era o vilão da She-Ra, o líder da Horda do Mal. E por sua vez, a She-Ra é a princesa Adora, filha do rei Randor e irmã gêmea do Adam. E o Hordak, quando ela era apenas um bebê, a sequestrou e levou ela para Etéria. Ou seja, o Hordak não é de Eternia, e sim de Etéria. E lá na versão dos anos 80 tivemos alguns crossovers entre o He-Man e a She-Ra. Inclusive a She-Ra salva o He-Man em determinado momento e ela descobre também que ele é o irmão gêmeo dela. Então, em teoria, o He-Man tem conhecimento sobre a irmã gêmea dele. Temos aí a chance de ter mais um crossover da She-Ra com o He-Man. We know how powerful a little magic can be. It's not about what you hold in your hand, but what you hold in your heart. It's over, Skeletor. Além do dilema do Adam, temos também a dualidade entre a magia e a tecnologia. E aqui chegamos na parte mais intrigante desse trailer. Over, Skeletor. It's just the beginning. By the power of Grayskull. Porque a gente tem esse He-Man com visual muito diferente do visual que conhecemos dos desenhos. Além desse personagem que não aparece na versão lá dos desenhos dos anos 80. E esse carinha é o Gwildor, ele é um personagem que aparece no filme de Mestres do Universo lá da versão do live action de 1987, protagonizado pelo Dolph Lundgren fazendo o He-Man. Esse He-Man, ele remete à versão do He-Man do Dolph Lundgren lá de 1987. Será que a gente vai ter multiverso também então em Mestres do Universo agora? O Gwildor foi inventado
para o live action. Ele é membro dos Tenúrias, que são uma raça anã. No live action ele criou uma chave cósmica que pode levar as pessoas para qualquer lugar no espaço e no tempo. E eles acabam indo para a Terra na versão do live action. Esse filme foi um fracasso na época, mas eu confesso para vocês que quando criança eu gostava desse filme. E a pergunta que fica é se esse é mesmo o He-Man da versão do Dolph Lundgren ou é apenas uma nova skin, digamos, do próprio He-Man que a gente está acompanhando aqui na série. E me diga o que você achou do trailer da segunda temporada de Mestres do Universo. Eu não tenho expectativa nenhuma, acredito que vai ser na mesma pegada da primeira temporada e é um tanto decepcionante que já mataram o Rei Randor. Alguns acreditam que o Adam vai se tornar o Rei de Eternia e vai deixar de ser o He-Man, e a She-Ra assumiria a função do He-Man como a campeã do Reino de Eternia. E aí, quais as suas expectativas para essa segunda temporada? Me diz aí nos comentários e também se você vai assistir. Eu acredito que a grande maioria das pessoas que são fãs do He-Man abandonaram lá naqueles 5 primeiros episódios. Na época eu não achei assim tão ruim os 5 primeiros episódios porque a minha expectativa já estava bem baixa. Mas depois a coisa vai desandando porque o He-Man morre, ele volta, a Teela fica mimizenta, enfim. Deixe sua opinião nos comentários, valeu e até o próximo vídeo.